Oi, gente. Que bom que você está aqui no meu segundo vídeo. Porque hoje eu quero compartilhar com você como que, afinal de contas, eu vim parar aqui nos Estados Unidos, tá? Se você não me conhece, chegou aqui de supetão, meu nome é Raquel, eu sou do Rio de Janeiro, moro nos Estados Unidos já há quase 4 anos e aqui eu compartilho um pouquinho das minhas histórias malucas nesse país, tá? Então, decidi começar, obviamente, pelo começo. Como que tudo começou? Por que que eu vim parar aqui nos Estados Unidos? Gente, eu morava no Rio de Janeiro, trabalhava numa empresa, numa multinacional chamada Duty Free. É uma super grande empresa do ramo de produtos de luxo e você só tem acesso a essa loja, né, essa empresa, se você estiver saindo do Brasil ou se você estiver voltando para o Brasil, né? Obviamente essa loja fica dentro dos aeroportos e tem essa loja espalhada nos aeroportos do mundo inteiro, tá? Dito isso, eu preciso iniciar, né? Então, eu estava voltando de férias, né? Estava no Chile, voltando de férias. Acabei parando para conversar com uma das minhas amigas, né, que trabalhava nessa loja e ela era vendedora e ela parou de falar comigo para ir atender um cliente, né? E esse cliente ele era americano, ele falava inglês e ela estava tentando ali desenrolar com ele a venda e ela era novata, né? Tinha menos tempo de empresa que eu. Eu já estava ali um pouco mais aquecida com o meu inglês, né, para atendimento ao cliente, e eu acabei ali ajudando ela, né, a concluir a venda com esse cliente. E depois que ela estava lá já finalizando a venda com ele, eu me despedi dela, saí da loja e fui esperar a minha bagagem. E esse cliente saiu também, estava esperando a bagagem dele, né? E ele veio falar comigo, nós trocamos algumas conversas, né, ali, algumas poucas palavras, ele pediu o meu Facebook. E eu prontamente dei meu Facebook, né? Nessa época eu usava muito rede social, assim, Facebook, Instagram, principalmente o Facebook. E eu compartilhei meu Facebook com ele e peguei minha mala e fui embora e depois disso nós nunca mais nos falamos por meses. Depois desses, digamos, uns 6 meses sem nenhum contato, eu estava limpando meu Facebook, excluindo algumas pessoas que eu já não tinha mais contato. E aí eu vi o Facebook dele ali, né? Aí eu falei, nossa, esse rapaz, ele pegou meu Facebook, ele nunca falou comigo, tudo mais. Vou mandar um oi. Aí fui lá fazer um stalkzinho no Facebook dele primeiro, né, no perfil, né? Olhei e vi que não tinha nenhuma foto de esposa, de namorado, tinha uma foto dizendo que era filha dele, né? E eu falei, vou comentar. Comentei numa foto dele, que ele tava lá do lado de um caminhão, usando uma touquinha e tudo mais. Falei, bonita foto, tudo mais. E aí ele foi e me respondeu lá no privado, né? A partir dali nós começamos uma amizade, né? Conversando com muita frequência. E depois de 3 meses conversando, ele foi ao Brasil, né? Eu recebi ele na casa da minha mãe, na época eu morava com a minha mãe. Apresentei ele para minha família, ele participou de alguns churrascos da família, né? Na cidade onde a maior parte da minha família vive hoje, né? Em Itaguaí. E acabou ali, criou ali um laço, né? Foi a primeira visita dele na minha família, né? Não era a primeira no Rio de Janeiro, era a segunda. Mas assim, de uma forma mais informal e conhecendo assim a vida real de um carioca, né? De um brasileiro, não aquele Rio de Janeiro para o turista. E a partir daí, antes dele ir embora, ele me pediu em namoro, nós começamos um relacionamento, ele foi embora e ficamos ali mais ou menos 1 ano nessa ida e vinda, né? Ele indo e voltando para me visitar. E no final desse 1 ano ele me pediu em namoro, ele me pediu em casamento, né? E depois de uns 4 meses nós nos casamos. E depois do casamento ainda esperamos aí uns 3 anos até que a minha documentação ficasse pronta e eu pudesse finalmente vir para cá, tá? Assim, existiam muitos outros impasses, né? Pequenos impasses acontecendo ali durante a minha espera, né? Que por muito pouco eu não vinha mais. Eu já tinha decidido que eu iria me mudar para São Paulo, cheguei a me mudar mesmo, peguei um emprego lá, consegui um emprego lá, né?
no bairro da República. Fiquei um bom tempo ali vivendo me preparando, né? Não confortável, mas me preparando para poder levar meus filhos, para poder mudar de Malicuia, né, para São Paulo. Eu já acreditava que o Rio de Janeiro não tinha mais o que fazer ali para mim, né? E quando eu fiz esse salto para São Paulo, né, fiquei cerca de 4 meses vivendo lá, trabalhando lá, e eu recebi um e-mail da imigração dizendo que o meu visto de imigração havia sido aprovado, que eu poderia me dirigir para um dos postos, né, alguns dos médicos da imigração, né, que são médicos específicos, credenciados deles, né, e que eu deveria fazer um exame físico, exame psicológico, tudo direitinho. Existiam ali mais 2 etapas, né, antes de concretizar, e eu poderia ir lá na embaixada para buscar o meu passaporte. E aí eu ainda estava decidindo, eu não queria muito abandonar o meu emprego, né? Afinal de contas, eu estava já muito feliz de estar trabalhando ali no centro de São Paulo, né? Morando ali no centro de São Paulo, né? Eu sou de uma cidade pequena do Rio de Janeiro, então já estava muito contente com isso, sabe? E até que um dia eu já tinha decidido que eu não iria mais, que eu ficaria em São Paulo. E aí um dia eu tive um estresse no meu trabalho, sabe? E eu fiz a Rochelle, sabe? A Rochelle do Todo Mundo Odeia o Chris. Falei, quer saber? Eu não preciso disso. Eu tenho mais opções na minha vida. Falei, eu não preciso disso. Me dá aqui minhas contas. E aí na primeira oportunidade que eu tive, assim, no dia seguinte, eu tive estresse de um dia, né? Eu acho que a minha gerente ainda estava esperando que eu chegaria no outro dia com o rabinho entre as pernas para pedir desculpa. Mas não, no dia seguinte eu já fui lá, apliquei para o meu exame físico, peguei o ônibus e fui para Minas Gerais, né? Não consegui um atendimento em São Paulo, em Rio de Janeiro. As filas nesses estados são muito longas, né? E aí fui para Minas Gerais para fazer esse exame físico. Fiz o exame, passei por toda a bateria de exame físico e psicológico, e depois eu voltei para o Rio de Janeiro. Fui até a embaixada, né, que eles ainda fazem ali um pequeno treinamento, né? Eles te ensinam muito sobre... Eles ensinam, quando você está imigrando com o visto de esposa, eles ensinam um pouco sobre violência doméstica, o que é violência doméstica, como você pode pedir ajuda caso você precise. E todo o processo, né? Eles disponibilizam números de telefone, órgãos que podem te acolher e te ajudar, tá? Nessa parte, eles são muito completos. E aí nesse mesmo dia, não no mesmo dia, eu fiquei ainda hospedada no centro do Rio de Janeiro por 3 dias, até que eles enviassem, né, um e-mail dizendo que poderia ir até a embaixada e buscar o meu passaporte. E aí, quando eu fui buscar o meu passaporte, que eu vi a minha fotinha lá de imigração com tudo direitinho, falei, bem, estou oficialmente me mudando para os Estados Unidos de Malicuia. Agora eu preciso pensar nos meus próximos passos. Bem, eu não posso me prolongar, né? O YouTube não me permite fazer vídeos tão longos, mas eu espero que você volte aqui para saber como que foi, né? E olha, foi babado. A minha viagem de imigração foi babado. Então eu espero que você esteja aí, fique aí para poder saber os próximos capítulos da minha história, tá bom? Te vejo na próxima.